O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vão ao Rio de Janeiro nesta quarta para uma reunião emergencial com o governador Cláudio Castro. Esse encontro foi solicitado após esse estado de calamidade na segurança pública do Rio. A reunião também vem depois dessa mega operação. Ontem teve reunião de emergência em Brasília. E sobre este assunto a gente conversa agora com Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito do Estado. Doutor Renato, bom dia, bem-vindo à Band News, tudo bem? Bom dia e é um prazer falar novamente à Band News. Bom, doutor Renato, para a gente começar, queria que o senhor avaliasse como é que a gente pode, enfim, medir neste momento os prejuízos, esse pós, né, essa mega operação. A gente está falando de ações contra a criminalidade, que de fato vão dar essa sensação de segurança para o Rio de Janeiro, ou a gente está falando também de uma falha gigantesca, né, de operação, como foi colocado pelo governo federal, que inclusive disse que nem tinha sido comunicado, né, dessa operação. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de segurança pública, é preciso retirar alguns mitos. E o primeiro deles é que, de fato, é necessário que a polícia tenha equipamentos, que a polícia haja, quando isso é absolutamente necessário, com força, utilizando o aparato policial e tudo mais. Mas o que acontece? A força, sem uma atividade de inteligência prévia e tudo mais, a força pela força, ela não resolve os problemas, ela não resolve a situação de criminalidade até transnacional que nós temos hoje. Então é esse o grande problema. Aconteceu uma operação em que policiais são mortos, em que pessoas inocentes são mortas, pessoas que são criminosas também são mortas, mas que deveriam ter sido encarceradas, seriam presas e tudo mais. Então, o desastre da operação, ela se mede quando há um uso excessivo dessa força, que é legítimo que se utilize a força por parte da polícia, volto a dizer isso, só que esse uso, ele carece de uma atividade de inteligência, de combate efetivo ao crime. Por quê? As pessoas morrem, inclusive os próprios agentes de segurança pública, e não se resolve o problema. Então, no dia seguinte, o tráfico continua, as coisas continuam e os problemas estão ainda colocados. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Hoje, o Day After, ele é realmente um dia para se pensar. O que foi feito ontem no Rio de Janeiro resolveu, em alguma medida, a criminalidade? E eu tenho certeza que a resposta é não. Doutor Renato também mostra um pouco da fragilidade dessa, dessa cooperação, eu vou dizer, até por parte mais dos estados, né? O governador Cláudio Castro disse que já tinha pedido, sinalizado ao governo federal um pedido de ajuda, o que o governo não confirma, mas essa falta de comunicação, essa falha também, né, de ação integrada, o senhor avalia que é um problema vivido hoje no Brasil? E aí a gente coloca o Rio de Janeiro no centro, mas é uma situação que se repete também em outras capitais, né, em outras ações comandadas e coordenadas pelas suas gestões locais. Exatamente, e esse é o ponto central. Porque nós temos no Brasil, cada estado da federação e o Distrito Federal tem a Polícia Civil e a Polícia Militar. E existe um trabalho de integração dessas polícias, de conversa entre as polícias, porque elas têm funções diferentes, e nos estados a coisa vai caminhando. Agora, imagine, são 2 polícias por estado, além das guardas municipais, mais a Polícia Federal, mais a Polícia Rodoviária Federal. Sem um sistema de integração, de inteligência, de comunicação, de atuação conjunta, o que vai acontecer? Esse tipo de episódio acaba sem ter um efeito prático. Eu dou um exemplo aqui de um caso que aconteceu em São Paulo, que foi aquele caso em que pessoas ligadas à Faria Lima, ao sistema financeiro e tudo mais, foram presas tentando se desmantelar o crime organizado. Esse tipo de operação, ele tende a dar muito mais certo quando se combate o crime organizado do que simplesmente subir um morro atirando. Por quê? Esse tipo de operação, primeiro, vai aonde está o dinheiro. E segundo, porque houve, naquele caso, uma articulação entre os ministérios públicos, entre as polícias estaduais, entre a Polícia Federal, então agindo com inteligência.
a grande questão é utilizar-se de inteligência. É impossível um Estado, por mais rico que ele seja, por mais preparado que ele seja, combater o crime organizado. Porque o crime organizado ele não fica restrito a uma região do Estado, a uma região do município, a uma comunidade. Isso não acontece. O crime organizado, ele, pelo próprio nome, e daí me perdoe pela redundância, ele atua em estados distintos e até em países diferentes. Hoje, todos sabem que o crime organizado ele tem suas ramificações no exterior. Eles atuam como verdadeiras multinacionais. Então é impossível que um Estado sozinho vá lá combater sem que haja uma integração. Existem propostas, existe a própria proposta da PEC da Segurança Pública e mostra, mais uma vez, um episódio como esse, a urgência de que atitudes e propostas legislativas como essa sejam aprovadas e colocadas em prática com urgência. Eu até ia entrar justamente no ponto da PEC da segurança. Ontem, né, depois desse cenário de guerra, vou chamar assim, com tantas mortes, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a se manifestar, né, pressionando essa celeridade de um assunto que, segundo o governo, pode resolver esse tipo de problema vivido no Rio de Janeiro. E a PEC da segurança, ela vem em um momento que pega até um pouco do que a gente está conversando aqui, doutor, que é essa autonomia que os estados têm e que não querem perder e que acham que vão perder depois da PEC da segurança. A maior resistência dos gestores é de que, olha, quem entende do meu local, do meu estado, da minha região sou eu, o governo não tem que vir, enfim, com a União resolver os problemas que nós vivemos aqui na realidade. A PEC da segurança, como está hoje, na tua avaliação, ela resolve ou minimiza esses problemas vividos, principalmente em regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, algumas áreas também de Belo Horizonte, onde a gente tem essa presença do crime organizado? Bom, primeiro eu acredito que os governadores, e ainda mais estando todos em fim de mandato, até que eventualmente sejam reeleitos, não é momento de pensar em política. Esse negócio, eu vou perder autonomia, vou perder poder decisório a partir dessa PEC, não é o momento da gente ficar pensando em política. Os governadores que me perdoem. O que é necessário é que haja um sistema integrado. E quem que vai fazer essa integração de informações, de estratégias no combate ao crime? É o governo federal, seja ele qual for. Mas é uma função e só pode ser exercida pelo governo federal, com a coordenação do Sistema Nacional de Combate ao Crime Organizado, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal. É isso que tem que acontecer, porque somente uma coordenação, um esforço em escala nacional é que o Brasil vai conseguir, de alguma forma, virar a página do crime organizado. Nós estamos há décadas com o crime organizado se expandindo para outros estados, então não é uma coisa restrita mais, e quem está no Nordeste, quem está no Norte sabe muito bem disso, não é uma coisa restrita mais ao estado do Rio de Janeiro e ao estado de São Paulo. Então é urgente que haja um esforço em escala nacional de combate ao crime organizado. E isso só se dá, evidentemente, pelo governo federal, é uma coisa muito lógica. Então, os governadores têm que entender que o estado deles, seja qual for, por mais rico, por mais potente que seja, esse estado deve colaborar num conjunto de esforços nacionais e não simplesmente dizer, olha, aqui no meu estado eu vou adotar uma política diferente, porque nós vimos, vai levar à morte, essa situação teve mais mortes do que em dias de guerra na Ucrânia, e simplesmente não resolve, porque se resolvesse o problema ainda, teria algum tipo de discurso. Mas não é o caso, não resolve o problema da criminalidade. Você entra atirando, mata pessoas envolvidas com crime, mas também pessoas que não têm nenhuma ligação com o crime, que levam bala perdida. Policiais morrem nesse tipo de operação. Tem gente que subiu ontem o morro sendo formada há poucos dias na polícia, então isso não faz nenhum sentido. Alguém sem o devido preparo para esse tipo de atividade é colocar a vida de agentes de segurança pública em risco. Então o sujeito, quando sai para trabalhar, um policial, ele também tem que entender que ele vai colocar a vida dele em risco, porque
situação, a profissão dele assim exige, só que dentro de alguma moderação. Também não é ir para a morte sem nenhum tipo de inteligência. Então, isso também acontece. Então, esse episódio, infelizmente, do estado do Rio de Janeiro ontem, é um episódio lamentável, um episódio que não resolve o problema da segurança pública, é o mais do mesmo, como infelizmente nós vimos tantas vezes no Brasil. E falando em integração, doutor Renato, a gente vê essa falta de integração no dia a dia quando nós noticiamos aqui informações como uma da última semana, que uma pessoa foi presa com já tinha uma tornozeleira eletrônica, foi colocada uma outra tornozeleira eletrônica porque simplesmente os órgãos não se comunicam, né? Enfim, é um absurdo. Eu vou pedir licença para o senhor, vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente nesse bate-papo. Nós só vamos abrir aqui a nossa janela com Brasília rapidinho para a repórter Tayane Mello trazer também informações e já a gente continua esse bate-papo com o doutor Renato Ribeiro. Tayane, que está de olho também nesse dia após em Brasília, né, Tayane? De reuniões, temos essas reuniões também previstas com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mas o presidente Lula também voltando já com esse assunto importante para ficar na prioridade. Bom dia para você. Pois é, Thalita, o presidente Lula mal chegou ao Brasil e já com um problema desse tamanho para resolver, né? Ótimo dia a você, todo mundo que acompanha a gente aqui na Band News TV. Agora de manhã a gente está aqui da imprensa, né? Todo mundo na expectativa de uma reunião que vai anteceder a ida da comitiva do presidente Lula ao Rio de Janeiro para essa reunião com o governador Cláudio Castro. Então, quem deve estar nessa reunião é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e também o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Eles estão nessa linha de frente e devem se reunir com o presidente Lula agora de manhã. A gente está aqui a todo momento tentando confirmar o horário dessa reunião. Isso porque nesse encontro, né, o presidente Lula vai passar as instruções do que ele acredita que tem que ser feito e isso será levado então ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, essa reunião que deve acontecer lá no Rio ainda hoje, logo depois então dessa reunião do presidente Lula. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já conversou com o Cláudio Castro ontem mesmo, deixou claro que o Planalto está monitorando a situação, também já informou que há vagas disponíveis em presídios federais para a transferência de presos que foram solicitados, né, pelo Cláudio Castro, presos que têm relação com o Comando Vermelho, que estão sob custódia lá do estado do Rio de Janeiro. São cerca de 10 vagas que foram solicitadas e ele disse, então, o Rui Costa, que há essa possibilidade da transferência para presídios federais. E à tarde, o governador do Rio de Janeiro, ele ligou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para explicar uma fala que ele diz que foi infeliz, que ele diz que foi mal interpretada a respeito do Rio de Janeiro estar sozinho, dele estar sem apoio do governo federal para esse tipo de operação. Então, ele ligou e se explicou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E nos bastidores, o que a gente percebe aqui, né, no Palácio do Planalto, enfim, de auxiliares do presidente Lula, é que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está tentando transferir a responsabilidade da operação para o Executivo Federal. Isso, inclusive, já foi rebatido desde ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski, lá naquela coletiva de imprensa que ele deu no Ceará, ele estava cumprindo a agenda lá, ele já falou que, claro, pode ser solicitado, o Ministério da Justiça pode ser solicitado nessas ações que fogem do controle, mas que a obrigação é do governo do estado do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas se tivesse acontecendo em outro estado também, essa obrigação, a competência é do governo do estado. O presidente em exercício até ontem, né, o Geraldo Alckmin, que disse que coordenou uma reunião de última hora com os ministros e, em nota, a Casa Civil informou que forças policiais e militares federais destacaram que não houve qualquer consulta ou pedido de apoio por parte do Rio para a realização dessa operação. O Ministério da Justiça, né, o Ricardo Lewandowski, também divulgou uma nota afirmando que foi solicitado pelo governo do Rio, de fato, a transferência desses 10 presos e que é uma medida que depende de autorização judicial e será atendida assim que os trâmites legais forem concluídos. O Ministério da Justiça disse ainda que mantém a Força Nacional no estado desde 2023, com atuação garantida até o fim desse ano. A medida ainda pode ser renovada. Então, a gente vai seguir daqui de Brasília, Thalita,
Thalita acompanhando todos esses bastidores, né, dessa reunião, então, que vai anteceder a ida da comitiva do governo do presidente Lula ao Rio de Janeiro para tentar solucionar essa mega operação, né, que já deixou 64 mortos, sendo 4 policiais. Perfeito, Tayane Mello, direto de Brasília. Obrigada pelas suas informações, Tayane. E agora a gente volta ao nosso papo aqui com o doutor Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito do Estado. Doutor Renato, ouvimos aí a Tayane Mello falando sobre essa pré-reunião antes desse encontro crucial com o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro. E depois dessas mortes, né, diante de tantas mortes, como é que o Estado também deve responder? Porque, assim, uma operação que foi executada da forma como o próprio governador Cláudio Castro, junto com as inteligências estaduais ali, avaliaram ser a melhor, mas agora há um pós. E como é que fica o Estado diante desse alto número de mortes, que, como o senhor disse anteriormente, cenário de guerra? Eu acho que ele disse no começo que foi a melhor estratégia, e os fatos estão se provando que não necessariamente. Tanto é que essa tentativa, essa percepção por parte de interlocutores de que haveria uma tentativa de terceirização da responsabilidade mostra muito claramente que não foi bem sucedida essa operação. Se tivesse sido um sucesso, o governador estaria dizendo agora, nesse momento, de que foi uma iniciativa 100% dele e teria até condições de aumentar o seu capital político dessa forma. Então, evidentemente, está muito claro que não foi um sucesso essa operação. E volto a dizer, não foi um sucesso porque não houve uma atuação integrada, especialmente se valendo da inteligência de outras forças policiais. Resolver o problema do crime organizado requer situações e soluções complexas, porque é um problema complexo. Não é simples, não é fácil, não é simplesmente subir um morro, prender pessoas, atirar em pessoas, inclusive vitimando próprios policiais, sem que haja uma resolução do problema. Hoje o Rio de Janeiro não acordou mais seguro. O crime organizado não acordou desmantelado. Aconteceu, foi uma operação pontual em determinadas regiões do Rio de Janeiro que não resolvem o problema da segurança pública. Esse é o ponto fundamental. Sem integração, sem um esforço em escala nacional, coordenado pelo governo federal, seja ele qual for, não resolveremos jamais o problema da segurança pública. E por isso os governadores precisam apoiar a PEC da segurança pública e parar de querer fazer simplesmente política quando se trata de segurança pública nesse país. Doutor Renato, muito obrigada, viu, pela tua participação. A gente vai acompanhar os desdobramentos ainda neste dia crucial, né, de discussão. Até uma próxima por aqui. É sempre uma alegria e muito obrigado mais uma vez pelo convite.